entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem diz amém por isso? Não se engane, aqui no Gênesis, quando o homem peca contra Deus, o inimigo mais uma vez achava que tinha triunfado, o inimigo mais uma vez achava que tinha colocado ali a obra-prima da criação de Deus, né? Iria dar um fim, uma eternidade sem Deus por conta do pecado. Aí Deus vai dizer assim: você será ferido na cabeça, mas a serpente vai apenas ferir o calcanhar do homem. Aqui tem uma simbologia maravilhosa. Como assim? Querido, olha, o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi apenas ali, é como se o inimigo tivesse apenas ferido, né, com todo aquele arranjo ali dos fariseus, com os romanos, somente o calcanhar de Jesus. Porque ele morreu na cruz, ele morreu, o sangue dele foi derramado, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele teve o que? Vitória. O nosso Senhor venceu o que? A morte, venceu o pecado. Quando mais uma vez o inimigo achava que tinha derrotado, né, que tinha vencido, o nosso Jesus, o verdadeiro vencedor, ressuscita ao terceiro dia. E ressuscita com as chaves da morte e do inferno, e ressuscita para trazer, sabe o que para mim e para você? Paz, esperança, para trazer exatamente um novo começo de vida, para trazer restauração, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer aquilo que nós tanto precisamos. Quem diz amém por isso? Quem diz amém por essa palavra? Jesus ressuscitou e esmagou a cabeça da serpente, condenando, sabe o que? A morte eterna. Aleluia. Se você ler Gênesis capítulo 4, você vai ver uma passagem muito triste na história da humanidade. Se você virar uma página da sua Bíblia, você vai ver a história de Caim e a história de Abel. A palavra de Deus nos diz que o homem, quando ele peca, ele vai ser expulso do paraíso juntamente com a mulher, ele vai viver em outro lugar, e ali Deus permite com que o homem tivesse o quê? Com que Adão e Eva tivessem 2 filhos. Nós conhecemos a história, Caim e Abel. E a palavra nos diz que aquelas crianças, elas crescem, elas aprendem sobre Deus, mas na hora de levar um sacrifício, Abel levou a primícia, levou os carneiros, e Caim ele vai levar o fruto da terra, mas não deu o melhor fruto da terra. A história nós conhecemos, o Senhor vai rejeitar a oferta de Caim, e ele vai se irar contra o seu irmão. E a palavra nos diz que certo dia, Caim ele vai e se encontra com Abel e faz o quê? E tira a vida do seu irmão, ele mata. E a palavra vai nos dizer que quando Deus ele chega e vai procurar, né, o Abel, e vai ter aquela conversa com Caim, assim, e Caim vai dizer assim: e eu sou tutor do meu irmão, e eu tenho que ficar tomando conta dele, mas o sangue daquele primeiro homicídio estava ali, né, foi derramado na terra, e a terra estava absorvendo. E ali, com aquela situação, mais ainda, a terra já estava ali dando os espinhos, já estava dando os abrolhos. E Caim ele é forçado a sair daquele lugar e vai viver em outro lugar, na terra de Nod. Agora preste atenção, como ficaram Adão e Eva? Só tinham 2 filhos nesse tempo. Um foi morto e o outro teve que ir embora. Dá para pensar na perspectiva desse primeiro casal? Mas Deus havia feito uma promessa que do descendente deles, do descendente haveria o quê? Haveria uma nova história, haveria uma nova perspectiva, haveria um novo tempo do descendente de quem? Do descendente ali daquele primeiro homem. Mas como? Se um tinha sido morto e o outro agora estava longe. Não podia mais voltar ao convívio. É aí onde entra a poderosa mão de Deus, trazendo novos começos, desde o início dos tempos para a história do homem. Se você ler Gênesis capítulo 5, você vai ver a genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou e os abençoou.
E lhe chamou pelo nome de Adão, e no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou o quê? E lhe chamou de Sete. Quem diz amém? Sete é um novo começo na história do lar de Adão e Eva. Sete é a história de um novo começo na história da humanidade. Sete pode ser um novo começo na história da sua casa. Sete pode ser um novo começo na história da sua vida. Sete pode ser um novo começo na história da sua empresa, da sua profissão, dos seus sonhos, das suas emoções. Sabe por quê? Porque eu continuo a dizer essa frase: o nosso Deus, Ele é sim o Deus de novos começos. É um Deus de novas perspectivas. É o Deus do novo tempo, aleluia. Quem sabe você pensou, que é isso, pastor? Na minha casa as coisas não vão nada bem, no meu casamento, relacionamento com meus pais, relacionamento com os meus filhos, está tudo acabado. Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5 é a revelação de Cristo para João. Eis que faço nova todas as coisas. Deus tem o poder de fazer algo novo na sua casa. Deus tem o poder sim de fazer algo novo na sua vida. Queridos, Deus estava dando um novo começo para a humanidade através não mais de Caim e de Abel, mas através de uma nova perspectiva de quem? De Sete. Eu não vou entrar aqui na discussão teológica, o porquê de Sete, onde foi parar Caim, onde foi viver, né? Onde foi viver lá o Caim, não vou entrar nisso. Porque esse não é o foco, não estou aqui para discutir teologia, mas eu estou aqui para dizer para você que da mesma forma que Deus concedeu um novo começo lá no Gênesis, hoje Deus está presente aqui, com o Santo Espírito dEle, para trazer novos começos à vida daqueles que necessitam. Aleluia! Esse Deus é de novos começos, creia. Está tudo perdido? Está não, ainda há esperança. Diga assim, ainda há esperança. Aleluia, ainda há esperança, ainda há esperança. Se eu entendo que ainda há esperança, se eu entendo essa forma muito simples, de novo começo, se eu entendo, então, tudo bem pastor, eu entendo, eu tomo posse do novo começo, o que é que eu faço? Diga assim, eu preciso clamar. Diga assim, eu preciso clamar. Aleluia, clamar, aleluia. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que depois que gerou, vai ver aqui o versículo 4, depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas, os dias de todos, né, foram 930 anos, Sete viveu 135 anos e gerou quem? E gerou Enos, um novo começo, que gerou o quê? Um novo filho, que foi quem? Enos. Se você começar a ler a bendita palavra de Deus, você vai ver que houve um clamor por esse homem chamado Enos. As coisas de Deus são perfeitas. Sete, um novo começo. Enos, eu clamo a Deus para que esse novo começo se concretize. Nós acabamos de adorar aqui, que se abram o quê? Os céus, que o seu reino venha, que venha o teu reino. Nossa fé está no nosso Deus. O que é que eu e você a gente tem que fazer para que os céus realmente se abram? Diga assim, eu preciso clamar. Eu preciso clamar a Deus, aleluia. É interessante, se você ler todo o capítulo 5, e se você ler o capítulo 6, você vai ver que algo extraordinário acontece no nascimento desse menino chamado Enos. Na época, o povo, os descendentes de Sete, começaram a reunir-se para fazer, sabe o quê? Para clamar a Deus. Para clamar a Deus. A palavra aqui hebraica é karar, que quer dizer invocar, no sentido de oração constante, num sentido de adoração constante. Olha que aqui eu estou falando um pouco antes do que vai vir, sabe quem? Noé. Desde esse tempo, Deus já estava permitindo aos homens, sabe o que? Clamar por um novo, e aqui eu vou ser bem ousado nessa palavra, avivamento. Clamar por um novo, por uma nova aproximação de Deus. Lembre-se que aqui não tinha Bíblia, aqui não tinha igreja, aqui não tinha pastor.
Aqui tinha apenas a palavra oral que foi transmitida de geração em geração, a história do homem, a história de Deus, da criação. Queridos, hoje nós temos igreja, hoje nós temos Bíblia, hoje a gente tem culto online, hoje a gente tem culto aqui aberto, e nós podemos clamar sim, porque por mudanças. Nós podemos clamar por mudanças. Eu já falei de mudanças nos lares, mudanças na nossa casa, mudança na nossa família, mudança na perspectiva profissional. Vamos clamar por uma mudança no que diz respeito a tudo aquilo que a gente está vivendo. Não basta somente ficar indignado, não basta somente ficar murmurando, não basta somente ficar compartilhando má notícia, querido. Vamos clamar. Vamos clamar. Querido, vamos orar, por quê? Porque o novo começo já está separado, já está preparado. Basta que eu e você, nós possamos fazer o quê? Nós possamos clamar pelo agir de Deus em todos os níveis da nossa vida. Aleluia. Quem invocar o nome do Senhor, quem clamar pelo nome do Senhor, Ele ouvirá e responderá o quê? O nosso clamor. Aleluia. Clame na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Nas noites que você pode estar acordando sem sono, não vá para a televisão. Não, querido, para um pouco, sente no sofá ou ajoelhe. Ou fique em pé mesmo andando pela casa, mas vá orar, vá clamar, querido. Olha, é um tempo em que nós como igreja, nós não podemos deixar de clamar. Os tempos são maus, sombrios, são terríveis. Não se engane, tudo isso é uma preparação para quê? Para perseguição, tudo isso é uma preparação para a grande tribulação, tudo isso é uma perseguição para que, uma preparação para a perseguição contra a igreja do Senhor. Tudo isso, não se engane, é dessa forma mesmo. E nós vamos aceitar? Não, nós não aceitaremos de qualquer forma, nós clamaremos ao Deus dos céus. Por quê? Eu clamo a Deus, Senhor, tem misericórdia. Enquanto a igreja está aqui, a igreja está clamando. Enquanto eu e você, nós estamos aqui, nós estamos, na brecha, clamando, orando a Deus pela sua intervenção. Aleluia. Deus pode mudar a situação da sua família. Pode, pastor? Pode. E quantos exemplos de famílias transformadas nós temos? Se você passar algumas páginas da Bíblia, você vai chegar lá mais ou menos em Gênesis no capítulo 20, e você vai ver a história, sabe de quem? Você vai ver a história, uma das histórias mais conhecidas. Esaú, Jacó, Isaac, seu pai. Jacó vai ter que passar, ele sai fugindo de casa, porque seu irmão, o Esaú, prometeu que iria matá-lo. Ele vai morar 20 anos numa terra distante. Mas chegou uma hora que depois de 20 anos Deus incomoda para que ele voltasse, porque o tempo de Deus havia chegado. Sabe para quê? Um tempo da reconciliação. O tempo da reconciliação está disponível para aqueles que clamam. Você entendeu? O tempo da reconciliação está disponível para aqueles que clamam. Você conhece lá a história. E Jacó vai se encontrar com Deus, vai lutar, vai ter a sua vida transformada. Depois daquela transformação, ele atravessa ali o Jordão, se encontra com seu irmão, e há um grande choro, e há uma reconciliação, há um abraço. Nós não podemos conjecturar o que iria acontecer depois. Só mostra mais ainda, sabe o quê? Que uma falha ainda no caráter de Jacó, de não confiar em Deus. Ele vai para um lado, ele foge, ele ainda vai de novo, né? O irmão que vai para um lado, vai para o outro. O cara acabou de lutar com Deus. Olha como nós somos falhos. Quem entendeu o que eu estou falando? Olha como nós somos falhos, olha como nós temos que ser trabalhados pelo Espírito Santo em todo tempo, todo dia. Ele vai para um lado, deixa o irmão para o outro. Poderia ter o quê? Poderia ter ali uma nova história, com mais tempo sendo construída. Mas o importante é que reconciliou, já foi. O que falar da reconciliação de José com seus irmãos? José que vai chegar no Egito como escravo, vai sofrer bastante, segundo aí os historiadores, cerca de 17 anos de sofrimento. Desde escravo na casa de Potifar, a preso político. Foi preso.
Porque ele ficou na cadeia onde não ficavam os egípcios, só os estrangeiros. Até o dia que Deus o eleva a governador do Egito. Aí vem o quê? Aí vem 7 anos de fartura. Depois começa o quê? Os 7 anos de fome no mundo. E de repente, José vai se encontrar com quem? Com seus irmãos, os seus algozes da juventude. Ele podia mandar matar tudinho, mas não. Gênesis 50. Puxa vida, o que Deus, que vocês intentaram mal contra mim, vocês intentaram contra a minha vida, mas Deus transformou o mal em bênçãos. E houve reconciliação. E viveram anos e anos ali juntos, querido, em nome de Jesus. Eu creio no novo tempo, eu clamo pelo novo tempo, para que Deus ele possa intervir na minha vida, na minha casa, no meio dos meus familiares, na minha área financeira, no meu trabalho, em todo o tempo. Quem diz amém por isso? Quem está acompanhando aqui? Aí passa-se mais um tempo a genealogia, aí Enoque, aí vai ter aqui, né? Gênesis capítulo 5, versículo, Enoque, versículo 21. Enoque viveu 65 anos, gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Olha a descendência, todos esses homens que eu estou falando aqui, é descendência de Sete. Que foi descendência, sabe de quem? Foi descendente de quem? De Adão. Agora chegou o tempo de quem? Enoque, o camarada que andou com Deus. É uma consequência. Um novo começo, um clamor. Só vai mostrar com quem eu ando. Quando eu intercedo, quando eu clamo, quando eu vivo palavra, vai mostrar em que caminho eu estou trilhando a minha vida. Qual o caminho? O caminho da palavra de Deus. Famílias que andam com Deus, aleluia. Andou Enoque com Deus, aleluia. E coisa boa é andar com Deus e ensinar os nossos filhos a andarem com Deus. E ensinar as nossas crianças a andarem com Deus. Porque o mundo, a gente já sabe. Dizer que o mundo é mau é redundante, todo mundo sabe. Agora, como o inimigo tem usado para ir de encontro às nossas crianças, para destruir as nossas crianças. Para destruir a inocência da criança, né? Para destruir o futuro das crianças. Como? No tempo da gente, olha, meu irmão, a gente tem que entender que o tempo é totalmente diferente do que a nossa geração é diferente a geração atual de criança é diferente da nossa geração. Eu vou fazer 40 esse ano. Esse ano eu faço 40 anos. E eu brinquei na rua, joguei bola, briguei na rua, apanhei na rua, bati na rua. Depois de 5 minutos estava todo mundo amigo de novo. Quem aqui participou dessa geração? Quem aqui participou? Sobrevivemos, né, irmão? Brincamos, fazíamos tudo isso. Hoje é difícil, hoje não tem como. Hoje não tem como, tudo dentro dos apartamentos. Não? Tudo dentro do apartamento. For brincar na rua, não tem mais como, não tem mais rua de barro, não tem mais rua de paralelepípedo, quase só no interior, e olha lá. É diferente hoje. A gente jogava chimbra, jogava peão, brincava de cuscuz, aí apanhava, aí batia, garrafão, e tudo, irmão. E fui feliz demais. Ó, irmão, tenho até marca até hoje no meu joelho das feridas que era tratado cuidadosamente com sanativo. Meu irmão chega a dar um arrepio quando eu lembro desse negócio. Minha tia pegava assim, tira a mão, menino. Segurava a minha mão e botava. Eu sopra não. Tem até marca até hoje. Irmão, vê só. Hoje é diferente. Os meninos estão aonde hoje? E se a gente não tiver cuidado, eu quero no jogo online. Não? Eu no jogo online. Murilo sentou assim e disse, pai, eu jogo demais esse jogo. Eu disse, qual? Aí ele disse o nome lá do jogo. Aí senta aqui. Aí eu sentei do lado dele. Aí ele começou no teclado, eu só observando um teclado, no teclado, 2 dedos assim, no mouse, mexendo, com fone no ouvido, e o negócio vai pular, eu disse, filho, eu vou embora. Ele, mas por que? Você não tem... Eu estou ficando tonto, só de ver você jogar esse negócio. Estou ficando tonto. Vou levantar, dá não para mim não. Quando você for jogar Alex Kidd, você me chama.
Quem era da década de 80 aqui que lembrou? Então, vê só. Então, meu irmão, é diferente, mas temos que ter cuidado, porque esses meninos estão tudo conectados. E nós temos que ter cuidado com o que eles estão, assistindo, com o que estão vendo. Porque se disfarça, né, de algo bonitinho, de algo legal, mas para trazer o quê? Os ensinamentos contrários à palavra, os ensinamentos contrários à família, os ensinamentos contrários aos bons costumes. Puxa vida, se eu pedi um novo começo, se eu clamei pelo novo começo, se eu estou andando literalmente com Deus, eu tenho que ensinar quem está andando comigo. É por isso que quando a gente apresenta as crianças aqui, né, a gente diz assim para os pais, que o Senhor lhe dê sabedoria para que você possa ensinar os seus filhos e você caminhar com ele no caminho do Senhor. É fácil? Não, irmão, não é fácil não. Se você tem filho grande, você já passou por isso. Tem filho adolescente, eu estou chegando nessa. Tem filho criança? Ainda tenho. Mas com a graça do Senhor, mas com clamor e com o ensino, nós venceremos, aleluia. Andou Enoque com Deus e depois gerou a Matusalém, na verdade, a Metusalém, andou com Deus, num tempo de perversidade, mesmo assim ainda gerou o quê? Gerou Metusalém. Sabe quem foi que Metusalém gerou? Noé, diga assim, Noé. Porque mesmo diante do pior cenário caótico que o mundo possa estar, ainda haverá esperança, porque existe um povo que clama ao Senhor na terra, existe um povo de coração transformado, existe um povo de coração, né? De coração que teve os seus pecados perdoados pelo Senhor, que ainda honra a Deus. Quantos aqui honram a Deus? Quantos aqui honram a Deus? Quantos aqui, glória a Deus, aleluia. Aqui no texto de Gênesis 6 vai dizer que o mal havia se corrompido na terra, mas viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado, né, na terra e continuamente. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem no seu coração. Essa é a história de Noé, um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quem diz amém por isso? Se Deus olhar para a terra hoje, ele vai encontrar não um Noé, 2, 3, vai encontrar aqui, centenas, milhares de homens e mulheres que entendem o preço da redenção pago por Jesus na cruz, né? De homens e mulheres que entendem o que é viver a palavra, centenas de homens e mulheres que estão clamando para que esse tempo que a gente está vivendo seja, né? Seja aí abreviado e a gente atravesse esse tempo, aleluia. É assim que acontece. Deus olha dos céus, ele vê, queridos, em nome de Jesus, coisa linda. É quando a gente entende esse princípio, o princípio do clamor, aleluia. Noé era bisneto de Enoque, a 4ª geração após ele. Gênesis 6 vai nos dizer isso, um homem justo e um homem bom, aleluia. Aleluia. Irmãos, aí tem aqui, Noé, porém, achou graça diante do Senhor. A palavra hebraica para graça é re, que significa favor, alegria e deleite. Aleluia. Favor, alegria e deleite. Aí tem um versículo no Novo Testamento que vai dizer assim: pela graça sois salvo, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. É um favor, foi um presente que Deus nos entregou. Foi um presente. Ora, se Deus me entregou o presente da salvação, se eu entendo o plano que Ele tem para a minha vida, se eu tenho consciência do meu propósito aqui como filho, como filha, de fazer diferença, sabe o que é que eu vou fazer? Irmão, eu vou entregar tudo aos pés da cruz, eu vou entregar tudo diante de Jesus e vou viver, irmão. Irmão, viva. Irmão, viva confiante, viva crendo que Deus está no governo. Saiu um novo decreto agora, né? Aí já, irmão, interessante, saiu um novo decreto, recebi, aí saiu, apitando as mensagens. Aí uma pessoa ligou para mim: pastor, o senhor viu? Eu disse: viu o quê? O decreto de novo, Alagoas está toda na fase vermelha, e agora? O que agora? E agora? Se agora? Do mesmo jeito. Crendo, confiando no Senhor, crendo.
Deus não abandonou, não, minha filha. Deus não deixou o barco, não. Ele continua no barco, crendo. Mas isso... Querido, olha, não sei como é que vai ser, minha querida. Não sei como é que vai ser. Eu só sei de uma coisa. Que Deus não desampara os seus filhos. Que Deus está no governo. Que Deus é o dono da igreja. Que Deus é o dono da obra, que a igreja vai permanecer, a igreja vai continuar a crescer, a igreja vai continuar a ter culto. Pastor, mas são 30%. Glória a Deus, são 30%. Quando era zero. Está todo mundo aqui distante, distanciamento, tudo. Olha, se você quiser ver, aqui. Tudo certinho. Cumprimos e clamamos para que continue desse jeito. Porque nesse tempo é a igreja que não podia fechar, irmão. É a igreja que não pode fechar. Você não tem noção da quantidade de pessoas que a gente conversa, que a gente atende, precisando de uma palavra amiga, uma palavra de oração, uma palavra de conforto. Agora deixa eu dizer algo para você, pode ser um dos conselhos mais espirituais que você vai ouvir nessa noite. Está disposto a ouvir? Filtre as notícias que você está vendo, as notícias que vocês estão ouvindo, filtre. Tá certo? Porque, presta atenção, assim como a alegria ela é contagiante, o medo e o pavor são contagiantes da mesma forma. Então, filtre. Filtre. Eu estava em um determinado lugar ontem, né? Aí, estava a televisão ligada, fui fazer um exame, estava lá na Med Rádios. Aí, quando estava numa sala, assim, tem umas pessoas aí, a notícia, né? Só falando, não sei, morte disso, não sei o quê. Aí um camarada estava do meu lado. Desliga esse negócio, porque eu quero saber quantas pessoas é que foram curadas. Aí eu disse, eu estou com o senhor. Nós choramos com os que choram. Choramos com os que choram. Minha família, da minha esposa, está chorando ainda hoje. Porque a matriarca, né, a avó da minha esposa, o Senhor levou. Não tem 15 dias, mas o Senhor está confortando e consolando. Nós passamos por isso, choramos com os que choram, né? Choramos com os que choram. Agora, eu quero ver também, sabe o quê? A boa notícia, o quê? Aqueles que se recuperaram. Irmão, quantas pessoas você conhece que se recuperaram? Aqui, quem aqui teve Covid e venceu? Eu tive. Vencemos. Eu não vou entrar no mérito do mais, e por quê, e por isso, e por que isso, por que aquilo, porque isso pertence a Deus, e a gente nunca vai entender. Nunca teremos resposta. As perguntas, nunca vamos ter. Agora, quer saber? Continuamos aqui, cumprindo determinação. Daqui a pouco não pode estar na rua até 9 horas, né? A partir de sexta-feira, se não me engano, um negócio desse. Vamos cumprir a determinação. Fique atento à rede social da igreja. Quem aqui já baixou o aplicativo da igreja? Quem aqui já baixou o aplicativo? Muita gente aqui não baixou o nosso aplicativo ainda. Vai na Google, na Apple Store, vai na Apple Store, vai na Apple Store, o nome da outra, na Google Play, não é isso? Vai na Google Play, baixa o app da igreja, El Shaddai Maceió, porque lá você vai ter as notificações e alguns horários de culto do final de semana vão ser alterados. Então você precisa estar atento a isso. A rede social a gente vai colocar, vamos mudar. Vamos fazer o quê? A adaptação necessária. Não, irmão, não tem que se adaptar, vamos fazer a adaptação necessária, vamos. Agora vai deixar de ter de jeito nenhum. Enquanto puder a gente está aqui, com todo cuidado. A gente não vamos espiritualizar. Não vamos aqui juntar todo mundo, aglomera e ora para repreender ninguém. Não, isso é tentar a Deus e é pecado. Não é dessa forma. Sabe qual é a forma correta? É assim, um aqui, outro lá, família ali junto, família junto. É assim. É assim que funciona. É assim. Queria que meus colegas pastores aqui de Maceió tivessem essa consciência. Eu encontrei com um e disse, você é um irresponsável. Ele virou as costas para mim e saiu. Olha aqui, bonzinho. Estou bonzinho aqui. Agora eu disse para ele, você é irresponsável, rapaz. Você é irresponsável. Porque nós temos que cuidar do povo que está vindo na nossa igreja para receber a palavra. A gente tem que cuidar. Tem que cuidar. Quem diz amém por isso?
Quem aqui recebe um novo começo? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Sete significa um novo começo em sua família, um novo começo em sua vida. Enos, um novo clamor, um clamor para a sua casa, aleluia. Noé, significa que você encontrou graça diante dos olhos de Deus para a sua vida e para a sua família, aleluia. E que Deus está te dando uma nova oportunidade de vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. Continua, Pai amado, a ministrar o nosso coração nessa noite. Continua, Pai querido, Pai amado, a trazer a tua palavra, a tua resposta para os corações aflitos. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento, Pai amado, essas pessoas que aqui estão, que precisam de um novo começo na sua casa, um novo começo no casamento, no relacionamento com o filho. Pai, tem pessoas aqui que estão precisando que o Senhor haja poderosamente no relacionamento entre pais e filhos e pais. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia daqueles que precisam de um novo começo na sua vida profissional, no seu negócio. Senhor, Senhor, Senhor nosso. Pai, continua a derramar bondade e graça sobre nós. Que o Senhor continue a olhar do céu ao nosso coração, Pai, e continue a enxergar um povo que te ama, um povo que te adora, um povo que apesar das circunstâncias difíceis, continuam declarando que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus, apresentamos mais uma vez o nosso estado, a nossa cidade, o nosso Brasil, apresentamos a nossa terra. Pai, se o povo clamar, se o povo se humilhar, tu ouve, Pai amado do céu, e traz um novo tempo. Senhor, essa é a nossa oração, logo após essa palavra. Obrigado, Jesus, porque tu és aquele que na cruz derramou o teu sangue por nós, em nosso favor, o sangue que traz esperança, o sangue que traz paz, o sangue que traz uma nova perspectiva de vida. Oramos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Fique de pé, querido, fique de pé para adorar.